Boa tarde. Bem-vindos ao Central Multicast, uma fábrica de cultura, entretenimento e informação. Programa Conversalhado entrando no ar agora às 18 horas. Hoje com um tema muito especial, um pouco controverso, mas assim, ó, de grande, digamos assim, grande espectro para a gente trabalhar aqui no dia de hoje. Comecei fazendo essa brincadeira com um relógio, né? Um relógio antigo, um relógio de pulso não, minto, de bolso, né? Onde antigamente, quem nunca viu essa imagem? Quem nunca viu isso em filmes ou até em comerciais, né? Estamos falando hoje de hipnose. Nada melhor do que ter um especialista nisso para bater um papo aqui. Seja bem-vindo, Rubens Coelho, hipnoterapeuta. Muito obrigado, José Klein, pelo convite. Agradeço a oportunidade de estar aqui esclarecendo sobre esse assunto tão polêmico. Agradeço ao programa Conversalhada e espero hoje ter esse bate-papo aí descontraído para mostrar para o pessoal que os mitos que trazem sobre esse tema são muito pequenos perto do que os processos com hipnose, processos terapêuticos com hipnose podem trazer de benefícios para as pessoas. E hoje vocês vão poder ver, então, a forma como isso pode mudar a vida de muita gente. Ótimo. Eu gostaria já de, nessa introdução, nós fazermos um paralelo entre o que é hipnoterapeuta e hipnólogo. Tu, no caso, é um hipnoterapeuta. Isso. O hipnólogo, ele é uma pessoa que é estudioso da hipnose e ele pode usar a hipnose para vários fins. Não significa que ele seja um terapeuta. Ele apenas entende de hipnose. O hipnoterapeuta, ele é um hipnólogo, só que ele tem a capacidade de fazer uma terapia utilizando a hipnose. E coisa que o hipnólogo não necessariamente tem. Teria, assim, uma finalidade mais focada, assim, então, algo que, digamos assim, dentro desse mundo da hipnose, vamos direcionar isso, de repente, para um processo de cura, para um processo de conhecimento. Exatamente isso. Autodesenvolvimento, autocura, é um processo terapêutico, então ele se torna um hipnoterapeuta. Certo. Eu trouxe essa imagem inicial aqui para a gente começar a nossa conversa, a nossa conversalhada. E por que eu resolvi trazer isso, né? Para mostrar também, quando eu trago um relógio de bolso, né, que é um assunto antigo, né? É antigo, vem se atualizando, né? Mas tu falas assim, que nem tu dissesse há pouco agora, o mito, não sei o quê. Como ele pega uma transição, né? A hipnose, ela pega uma transição no sentido de que nós estamos falando aí de que tu vais daqui a pouco especificar melhor, mas de um processo de descoberta que existe algo que funciona, que atua em nós, além do nosso corpo físico, né? E além do nosso consciente, da nossa consciência. Então, como ele é um processo que já tem um tempo assim de duração, em termos de teoria, em termos de matéria, quando realmente assim tu podes dizer que ficou mais em voga a hipnose? Quando ela começa a aparecer mais, né, digamos assim, na sociedade? A gente sabe de alguns estudos que alguns parceiros do Freud fizeram, como o Charcot e outros mais, né? Quando assim tu tem esse aparecimento, esse surgimento? A hipnose ela é muito, muito, muito antiga. Os primórdios delas datam de 5.000 anos antes de Cristo. Olha só. Nas câmaras do sono. Então, as pessoas acreditavam no Egito Antigo que quando elas estavam doentes, elas podiam se isolar em câmaras, chamadas câmaras do sono, e ficar por semanas completamente longe do mundo exterior, num processo de meditação, num processo de internalização, onde elas basicamente dormiam e meditavam todo o tempo para buscar a autocura. Então, data desta época. Nossa, mãe. E é daí que vem o termo hipnose, associando hipnose ao sono. Então, hoje a gente sabe que hipnose não tem nada a ver com sono. Esse é o primeiro mito que a gente já tira. Ninguém dorme durante um processo de hipnose. Certo. Se você dorme, você sai da consciência e vai para a inconsciência. Total. E a gente precisa da subconsciência, que é quando a gente trabalha nossas emoções, nossa criatividade, nossa imaginação. É aí que é o mundo do subconsciente, é aí que a hipnose trabalha. Mas o nome ficou, porque é um nome muito bom, por conta do estado que a pessoa fica. Sim. Mas não é isso que acontece de fato. E aí, durante a história da hipnose, a gente passa
por uma popularização dela na época do Freud e depois o afundamento da hipnose junto aos psicólogos. Por quê? Porque Freud é uma referência na psicologia e quando ele começou a utilizar e aprofundar os estudos dele em hipnose, ele não tinha todo o conhecimento que a gente tem hoje. Então, o que ele queria? Ele queria sistematizar. Só que sem o conhecimento de como é o processo e o que efetivamente acontece, que ele ainda não sabia nessa época, ele percebeu que em pacientes psiquiátricos não era possível aplicar a hipnose em todos eles. Certo. Então, ele definiu para si próprio e para o mundo científico, na época, que hipnose não funcionava para todo mundo. E aí, até hoje, isso é relatado nas faculdades de psicologia, Certo. que hipnose é uma coisa que não funciona para todo mundo, que a pessoa tem que ser sugestionável, ou tem que estar... E isso é um grande mito. Por que é um grande mito? Porque o Freud desconhecia os pré-requisitos que precisa para que uma pessoa entre em transe hipnótico. Perfeito. E aí ele aplicava isso em pessoas que não tinham, por exemplo, a capacidade cognitiva, pessoas que estavam em crise de histeria extrema e não havia um processo de comunicação plena entre o hipnoterapeuta ou o hipnólogo e o cliente, a gente chama de sujeito, o sujeito que está sendo hipnotizado. Sim. Não havia essa cognição, não havia essa comunicação plena, logo não havia como hipnotizar essa pessoa. Sim. E aí não funcionava. Outra, todo o processo de hipnose é uma auto-hipnose. Depende do querer da pessoa. Certo. E se a pessoa está num ataque histérico, o Freud especializava muito os estudos dele em crises de histeria. Sim. E a pessoa, além de não estar com a cognição plena por estar numa crise de histeria, ela ainda não queria, não acreditava que Freud pudesse curar ela. Ela não queria aquele tratamento, ela estava na loucura dela ali. E aí não havia a permissão para ser hipnotizado. Certo. Se a pessoa acredita que com a intervenção do Freud ela pode melhorar a condição dela, aí ela autoriza o processo de hipnose, a barreira que separa a mente consciente da mente subconsciente baixa e o processo é viabilizado. Então, tu estás me dizendo que para uma pessoa ser hipnotizada, ela tem que ter um certo grau de aceitação. Total grau de aceitação. Ela não pode, por exemplo, assim, tu está tentando fazer o procedimento e ela está pensando assim, não, isso não funciona, isso não é para mim, isso aqui não vou. Simplesmente o processo não acontece. Então, assim, vamos colocando assim por partes, né? Existe, então, um processo de sono, de adormecer, que nem você estava colocando, onde a gente entra num processo totalmente inconsciente, que aí a hipnose não tem o acesso, né? Existe um processo de consciência, existe um limiar de meio termo, né? É nesse meio termo que a hipnose vai trabalhar. Você não pode nem estar totalmente consciente, nem você pode estar totalmente inconsciente. Exatamente. Porque esses dois extremos seria, assim, digamos assim, uma maneira de... como se fosse não vou dizer ladrão, que é uma palavra forte, mas assim, você está burlando um sistema de defesa. Exatamente. Né? Porque a consciência ela é um sistema de defesa também. Também, né? Ela faz um processo de filtragem das coisas que a gente acredita, das nossas crenças, das nossas escutas, dos nossos treinamentos, né? O nome técnico disso é exatamente isso que você falou, se chama fator crítico. Fator crítico. É um bloqueio que existe entre aquilo que você ouve como sugestão, seja um evento ou seja uma sugestão direta de um hipnólogo, e aquilo que são as suas crenças, que estão lá no subconsciente, baseado em emoções. Certo. Se o que o hipnólogo quer passar para você não faz parte das suas crenças ou você não aceita passar por aquilo, o seu fator crítico no estado de transe induzido fica 20 vezes mais poderoso e bloqueia tudo. Não tem como ter acesso. Não tem como ter acesso. Então, cai mais um mito com essa explicação de que existe uma manipulação, uma possibilidade de controle mental com a hipnose. Não existe isso. Existe... Excelente isso que tu estás colocando. É um processo 100% consensual. Muitas pessoas que eu converso, elas pensam assim, não, se o hipnoterapeuta lá, o hipnólogo, ele fizer um processo, ele vai ter total controle sobre a minha pessoa. Né? Daqui a pouco, o que a gente pensa assim, o sujeito está caminhando na rua, ouviu um estralo, me passa tudo que tem na carteira. Está entendendo? A partir de agora. Sim, né? Isso é impossível. Que como se tu ficasse assim, depois de uma sessão, tu ficasse como com um elo que é inquebrável, indissolúvel. Não existe isso. Isso, por exemplo, é um mito que foi
estimulado naquele seriado, naquele filme, né, que a Netflix fez do Hypnotic. Esse filme mostra um psiquiatra, um psicanalista que usa a hipnose, que é um psicopata, né, que usa no enredo do filme a hipnose para poder até assassinar a pessoa, para poder manipular. Isso não procede, não é assim que funciona. Mesmo que ele tivesse esse perfil e quisesse fazer isso, ele não teria como fazer isso, porque as sugestões não entram nem na inconsciência, porque no caso as pessoas meio que dormiam e não se lembravam de nada, e também os processos não entram se a pessoa não quiser aquela transformação. Por isso que durante o processo a gente faz uma entrevista de 1 hora, a gente chama de consulta de análise de caso, para planejar a terapia dentro daquilo que a pessoa quer. Certo. Se ela não desenhar a própria terapia junto com o terapeuta, a terapia não acontece, porque se é uma vírgula do que for dito durante a sessão de hipnose não bater com o que a pessoa quer transformar, o fator crítico vai a 20 vezes mais do que a gente aqui em estado consciente conversando, e a terapia não acontece. Faz um bloqueio. Você quer um exemplo disso? Fala. Vou dar um exemplo de uma pessoa, uma mulher, que ela vivia uma relação, no casamento, uma relação abusiva. Eu trabalhei muito com mulheres que sofreram relações abusivas. Certo. E aí, o que acontecia? Essa pessoa era do meio do esporte, super avançada nos termos, e queria colocar outra pessoa na relação. Queria trazer outras mulheres para a relação, queria, enfim, fazer a zoeira dele lá. E ela, por sua vez, se casou com a pessoa e tal, e se converteu evangélica. Então, veja bem, uma pessoa casada sob os dogmas da igreja evangélica, que nem admite a separação. E o marido querendo trazer uma relação poligâmica dentro da relação sexual do casal. Os extremos, né? Ela nem tinha a crença de que podia se separar e nem queria aceitar aquilo que ele queria. Sim. Então, entrou num processo de destruição do emocional dessa menina, dessa mulher, muito grande. E ela foi para o meu consultório, a gente foi ressignificar isso. O que aconteceu nesse processo? Não importa ali, a terapia dela é dela, independente de citar nomes, a gente não vai dar detalhes, mas o que é o detalhe importante para mostrar como o fator crítico ele é mais potente durante uma sessão de hipnose? Certo. Durante o processo, onde foi ressignificado tudo isso, a gente, depois de eliminar a dor, a gente dá sugestões positivas para que a pessoa troque a emoção ruim pela sugestão positiva que ela planejou lá na terapia. E durante a minha fala, como terapeuta, eu estou lá. A partir de agora, então, você escolhe as pessoas com quem você quer se relacionar. Uma mera forma de se manifestar. Quando eu falei as pessoas... Ela já imaginou que era mais de uma, junto, como o marido dela fazia, e ela saltou da cadeira. Fator crítico bateu lá no alto. As pessoas não, uma pessoa. Então, assim, para mostrar que mesmo um jeito de falar que eu nem estava pensando nisso, estava pensando nas pessoas, assim, as pessoas que ela viesse a conhecer depois que ela se livrasse dessa situação. E, de repente, não só num relacionamento casal, podia ser amigos, tudo. A gente escolhe, né? Entre aspas. Mas, assim, interessante isso, porque fica aquela pergunta. A gente falou assim, bom, não tem como tu ter total domínio sobre uma situação. Mas tu pode, na verdade, tu está fazendo uma reprogramação. Isso né? Tu está tirando aquilo que é nocivo, né? Que foi pré-acordado nessa anamnese, digamos assim, inicial, né? E tu está inserindo, né? Inserindo algo mais positivo, né? Mas se tu está inserindo algo positivo, não é tudo que tu pode inserir. Não, é só que a própria pessoa falou na consulta de análise. Na tua própria visão, tu estava pensando assim, não, eu estou falando aqui algo positivo, ela já rechaçou, porque ela entendeu de outra forma. Exatamente. Também vinculado a esse evento pré-existente. Pré-existente, né? Então, isso é interessante, porque já mostra algo que muitas pessoas que, quando se fala de hipnose, têm, já mostra algo que é segurança, né? Porque as pessoas muito... como é que eu vou dizer assim? Parece que elas têm muito receio de perder o controle.
Exatamente. Tem muito receio, né? Apesar de que fim de semana muita gente gosta de perder, né? Exatamente. Através do álcool, através de drogas, através de outras coisas. Mas assim, ó, as pessoas quando tu fala assim, não, pare, a minha mente ela é, né, soberana, não quero deixar ninguém mexer com isso. Pode, as pessoas têm uma ideia que se começar a trabalhar com ela pode ficar pior do que é. Né? Então eu acho que na hipnose também se pensa isso um pouco, né? Bom, pare, Com certeza. tem um sujeito ali fuçando no meu, né? No meu, vamos dizer assim, no meu porão, né? Nos pavilhões ali obscuros, tá entendendo? E que ali onde reside justamente os bloqueios e a própria parte de traumas e tal, mas fica sempre daquele jeito, melhor deixar assim do que daqui a pouco. Então vamos também colocar uma coisa aqui, né Rubens? Isso precisa de uma técnica, precisa de um estudo, né? Isso não é porque quando tu fala assim em outros setores, tipo, eu fui lá numa cartomante, digamos. A pessoa logo diz, eu também abro cartas. Né? Então, assim, você tem... eu acho que um dos limiares que a gente tem que conversar aqui hoje digamos assim, nós estamos falando na hipnose, estamos falando de forma terapêutica. Certo. Daqui a pouco nós vamos falar de coisas até do lançamento do teu livro, que aborda câncer, doença, né, gravíssima aí que está totalmente difundida, né, no nosso dia a dia e na mídia e tal. Mas assim, uma coisa importante é que trazer isso para um campo da seriedade. Exatamente. Né? Não ficar, apesar de ser uma brincadeira, que até em comerciais a gente vê que se usa, né? Compre batom, né? Aquela coisa toda, ela pode ter uma grande função, desde que aplicada por pessoas que tenham feito um treinamento, um curso, algo que não seja de fundo de quintal, né? Exatamente. Para você ter uma ideia, a instituição que me formou, e hoje eu faço o primeiro MBA em hipnoterapia profissional do mundo. Opa! Eu me formo agora em dezembro, nessa primeira turma de hipnose profissional do mundo, onde a gente está aprofundando ciência e hipnoterapia. Certo. Isto é, estamos comprovando cientificamente os resultados que a gente obtém em consultório na prática. Ótimo. E fazendo aproximação com as instituições médicas, com as instituições de psicologia, mostrando as correlações entre as doenças mentais, psiquiatria e a saúde da pessoa dentro de um processo terapêutico, uma terapia complementar, alternativa, baseada na utilização da hipnose. E essa instituição, ela existe hoje em 25 países. E ela tem um processo ISO 9001 internacional, onde todos os hipnoterapeutas formados para essa instituição, que eu vou me permitir fazer o jabá aqui, não, com certeza. que é a Omni Hipnoses. Certo. A Omni Hipnose do Brasil é a maior do mundo. Opa. E das 25 unidades, nos 25 países onde ela atua, a gente já tem, desde 1979, o mesmo processo aplicado por centenas e centenas de hipnoterapeutas no mundo todo. Então, é algo validado, existe um protocolo. Funciona um protocolo auditado pela ISO. Excelente. Então, assim, existe um processo desenhado para levar as pessoas ao resultado que elas têm. E nada que é picaretagem dura tanto tempo e se expande em tantos países. Você vai concordar com isso. Ela dura um tempo e depois ela já é desmascarada. Porque hoje tem a capacidade, a possibilidade disso correr muito... Reclame aqui, digamos assim. Né? Então, agora, como é que a gente faz? Qual é a tua ideia sobre algo que leva nessa seriedade que tu estás colocando, né? E quando tu te depara, por exemplo, com alguns patamares do tipo... Tu falaste em ciência, né? Aí daqui a pouco tu vai trabalhar em parceria com alguém que está fazendo um tratamento clínico, médico, né? Como ser levado a sério? Né? Como ser levado a sério? Como é que se rompe essa fronteira entre a hipnose participando de algo multidisciplinar, né? Que possa vir a melhorar os ganhos num tratamento ou de um diagnóstico para o paciente, de uma coisa assim, não deixa ela entrar porque isso aqui não é. Sim. Como é que se faz essa incursão, essa... É uma construção e a gente mostra resultado. Então, a acupuntura passou por isso há tempos atrás, hoje em dia já é tido como algo importante em determinados problemas de ortopedia, enfim, de problemas de coluna. Hoje em dia, o próprio médico já indica, já tem o seu acupunturista
associado, às vezes tudo na mesma clínica. Então, assim, a hipnoterapia, o futuro dela vai ser esse. Certo. Tá? O problema, a questão, e aí eu vou botar um pouquinho de pimenta nesse negócio, Fala aí. que é o seguinte: a medicina trata das doenças do corpo e ela enxerga aquilo que ela pode medir e que ela pode protocolar como procedimento indicado em determinado caso diagnosticado. E se utiliza muito de exames, É né? um processo bioquímico. Quando a gente lida com emoções, a gente está lidando com a mente subconsciente. Certo. Então, um processo terapêutico complementar que vem da mente, de uma mente que controla o corpo, existe aí uma zona cinzenta. Porque a medicina, ela atua no corpo. O Certo. hipnoterapeuta atua na mente. Certo. Que não é o cérebro, é diferente. A mente é o modelo mental que a pessoa assume ao longo da vida. Entendo. Basicamente, as programações mentais são consolidadas até os 7 anos de idade. Depois você repete, reforçando a programação que está lá, ou repele porque não bate com a programação. E aí você só reforça. Então, é cruel o indivíduo desenvolver daqui a pouco uma doença psicossomática na qual a origem raiz daquela emoção vem lá quando ela tinha 2 aninhos de idade, Certo. 1 aninho de idade, que ela não sabia às vezes nem falar, mas aquela emoção ficou grudada e depois foi reforçada em vários eventos subsequentes e daqui a pouco, pum, ela tem uma alergia. E aí ela desenvolve uma alergia e a medicina vai dizer, não, tem um cofator genético que vamos testar o gene tal que pode ter uma correlação. Por quê? Porque a medicina procura, dentro do aspecto onde ela consegue trabalhar o escopo dela, que é bioquimicamente, Certo. achar uma explicação. Só que às vezes a explicação está no software. A explicação está na emoção vinculada a determinado evento. Sim. E é aí um processo que a medicina trata com medicamento que não é eficaz, com atenuadores, às vezes de dor, às vezes paliativos, ou diz para o paciente, você vai ter que tomar esse remédio para o resto da vida e aguentar a dor. Tem muitas doenças que têm essa característica. Aí a pessoa não aguenta mais a dor, não aguenta mais a doença e procura, e quando a dor é tão grande, o mito pede a força. A pessoa está tão abalada que ela não tem mais medo de perder o controle, ela já está sem controle. Certo. E ela fala assim, eu não sei mais o que fazer, me ajuda. E ela chega no consultório assim, depois de já ter tentado tudo. É justamente essa transição que eu acho que é interessante. Não ver essa multidisciplinaridade como assim, perdi todas as esperanças, vou lá. Isso. Mas já de saída, vendo do tipo, vamos trabalhar em conjunto. Essa é a virada de chave. Essa é a virada de chave. É isso que eu proponho, depois a gente vai falar do livro. Por quê? Porque ao invés de deixar a pessoa passar por tudo isso... Para depois chegar... Aí chega, a gente vai lá e resolve, às vezes em uma sessão, aquilo que a pessoa está há 10 anos pelejando. Entendi. E aí a pessoa volta no médico. Por quê? Porque eu não vou interferir no tratamento médico. Eu não sou médico, eu não posso interferir em nada até de medicamento. Uma questão até de responsabilidade. Ética, responsabilidade. Sim. Eu não sou médico, não posso interferir em nada de medicamento, de procedimento, de nada que o médico pediu. Mas eu posso tratar a dor emocional. E se a fonte da doença é 100% emocional, e a doença desaparece? Pois é. Cadê o fator genético? Sim. Cadê a correlação? Cadê o medicamento para o resto da vida? Certo. Ela não precisa mais. Sim. E aí o que acontece? Entra numa zona que eu realmente não gosto, que parece que existe um embate. Que de fato não existe. Tanto o médico quanto o hipnoterapeuta querem o bem do paciente. Com certeza. Então esse embate não existe, mas existe essa zona aí, por um tá olhando só o seu escopo e o outro tá olhando a mente que está controlando todo o sistema. Às vezes acontece do médico ficar vendido na história. Sim. E isso causa um conflito que que não é bom para ninguém. Com certeza. Não é bom para o médico, não é bom para o hipnoterapeuta e nem para o paciente. Eu acho que eu tenho para mim que o sujeito, quando ele tem uma inteligência, quando ele é um sujeito esclarecido e quando ele respeita os demais saberes, ele amplia o seu escopo, né? Claro que ele vai fazer
separar o joio do trigo, mas ele vai estar aberto. Porque também tu se fechar e dizer só o meu funciona é um mecanismo de defesa. Exato. É um mecanismo de não aceitar que daqui a pouco alguém sabe outras coisas ou até de ampliar o que tu já sabe. Né? Então fica aquela autoridade, né? Senhor dos... Quando a gente sabe que uma autoridade mesmo médica e clínica que se postulasse lá, se colocasse há 50 anos atrás, estaria falando muita bobagem em relação aos dias de hoje. Exatamente. Né? Então, assim, como é que se... Por que hoje seria diferente de 50 anos atrás? Né? Ah, não, tudo bem, tecnologia avançou, e pesquisa, e medicina evoluiu, beleza, mas tu pode ter certeza que daqui a 30, 40 anos, ou até menos, em virtude desse avanço tecnológico, vão dizer assim, olha, isso que se tratava assim já não é, já é diferente. Então, eu acho que qualquer um que reivindica para si a soberania suprema das galáxias, do conhecimento e tal, está cometendo um grave erro e correndo um risco enorme de daqui a um pouco tempo ser refutado. Exatamente. Né? Mas o que acontece hoje é interessante, porque legalmente o médico tem poder total sobre o paciente, sobre a saúde dele, daquele paciente que se coloca ao seu tratamento. Eles têm direito até a nos cortar, nos abrir. São os únicos que têm. Sim. Tá? E qualquer procedimento, qualquer medicamento é só eles que podem mexer. E nem nós queremos, porque a gente lida com programação mental. Sim. E isso é interessante. Então, legalmente eles têm. Mas é surpreendente a forma como eles estão abertos a essas novas questões, porque a medicina se consolidou de tal maneira, primeiro que eles não precisam dessa briga, eles já ganharam. Eles já ganharam. Soberanos. A lei está do lado deles, a opinião pública é o meu médico. Mas isso não é só a medicina, que isso é um processo positivista, científico, que dominou. E que a medicina se vale dele para se validar. Que vem lá do iluminismo, que vem toda a razão. Exatamente. Né? Então, ela vai lá e prova por A mais B que é assim que funciona e pronto. Só que as coisas que fogem às mãos da medicina, que fica na zona cinza, aí, pela metodologia dela ser baseada nessa validade bioquímica que pode ser mensurada, que pode ser protocolada, ela acaba limitando, de certa forma, quando a gente começa a botar a emoção no meio. Certo. E aí, me surpreendeu quando fui convidado pela Universidade da Unimed. Eu dei aula para 200 médicos sobre hipnose em estado de vigília, isso é, em estado de consciência plena, sem colocar o paciente em transe, para promover a cura do paciente já na primeira consulta. Isto é, eu não vou fazer o que o hipnoterapeuta faz, eu médico, não vou fazer o que o hipnoterapeuta faz. Eles aprenderam em 4 horas a usar da hipnose natural que o paciente chega por estar abalado, com a saúde abalada, com o emocional abalado, quando chega no médico, a usar isso em favor do processo de cura. Excelente. Sem precisar induzir ao transe, como a gente faz no consultório de hipnoterapia. E foram 200 médicos que se inscreveram no curso, é um mini curso de 4 horas que foi dado. E o que aconteceu nesse mini curso? A avaliação dos médicos, 97 de 100 de satisfação. Uau. E o que os 3% reclamaram? O curso tinha que ser mais longo e, como estava no meio da pandemia, ele foi online, eles queriam o curso presencial mais longo e que ensinasse o processo de hipnose completa para que eles pudessem usar de forma complementar. E queriam que a Unimed promovesse esse curso presencial para que eles pudessem receber esses novos conhecimentos. Então, foi incrível assim ver a receptividade dos médicos. Para uma classe que já é também, assim como tu estavas falando, dessa construção crítica, ela também, de certa forma, se autoprotege, se autorregula, se autocritica. Né? Ela é uma casta que também, digamos assim, isso é histórico também, sempre que vinha algo novo ou que algo antigo revisitado, a classe, opa, calma, não vai entrar, tá entendendo? Foi muito boa a aceitação. Isso é claro, a gente que, quando consulta, né, a gente nota que tem profissionais que têm essa interface e que são preparados, né, para acolher, e tem profissionais que, pelo amor de Deus, te tratam como se tu fosse uma conta matemática. Isso né? Bom, vai fazer os exames. Não, mas doutor, mas eu não quero nem saber por que aquilo aconteceu. Né? E como desassociar as emoções do ser humano? Como desassociar esse campo
que nos influencia, nos rege em certa medida e que está sempre presente, né? Os homens estranham muito as mulheres por causa disso, porque as mulheres exercem mais esse contato, essa conversa sobre as suas emoções. O homem é mais fechado, né? Parece que a gente não tem, né? Muitos dizem, homem não tem coração, né? Porque a gente lida mal com isso. Que nós também somos treinados enquanto homens para lidar mal com isso, né? O homem não chora, o homem não fala sobre isso. Imagina uma criança, você está colocando um marco aí de 7 anos de idade, né? Imagina uma criança, um rapaz que está se desenvolvendo, né? E daqui a pouco ele, 2, 3 anos, não para de chorar, tá? Não fala, não, porque o homem não faz isso. O sujeito vai levar isso para a vida inteira. Exato. Vai ficar tudo retesado, né? Então, assim, eu penso que essa área que tu atuas e os médicos que estiveram lá conseguiram enxergar isso, né? Que o paciente, quando chega lá, ele não é um pedaço de carne que está se queixando, né? Ele é muito mais que isso, né? E aí a importância de fazer essas ampliações, mas também para sentar lá todo esse pessoal e dar a mão à palmatória, digamos assim, é porque viu seriedade do trabalho. É evidente. A gente tem muitos médicos e hipnoterapeutas formados pela Omni. Nossas turmas sempre têm 3, 4 médicos por turma de 40, 50 pessoas. E é interessantíssimo assim, a receptividade deles, como eles veem, porque eles já têm a faca e o queijo na mão. Sim. Quando eles veem a ampliação do processo deles com a utilização do poder da mente no processo de cura, eles melhoram muito o resultado deles. Então, quando a gente dá as mãos, fica perfeito o processo, porque tem um dos colegas que tem 82 anos, japonês. Nossa. É o seu Mineu. Ele é gastroenterologista. Opa. E ele luta hoje dentro do hospital onde ele trabalha, super conservador o hospital, para que a consulta com o hipnoterapeuta seja pré-requisito para o tratamento. Olha só. Passar pela hipnoterapia antes de passar pelo próprio médico. Excelente. Por quê? Para limpar a parte emocional e deixar a parte física só para os médicos. Eu faço uma pós-graduação em psicanálise, né? Faço com o Jorge Forbes, que é um exímio, né, psicanalista, psiquiatra também, e ele faz isso no Projeto Genoma, né, em São Paulo. Ele, quando faz essa anamnese inicial, já faz uma anamnese clínica, mas também uma anamnese, digamos assim, de toda essa parte emocional, todo esse componente psicológico da psique que o paciente vem carregando. Mas uma coisa que tu estavas falando há pouco, o médico então fez lá o curso com você, há 4 horas de curso, e você disse assim, já está acontecendo. Eu trouxe no começo o pêndulo, então, como é que é isso de já está acontecendo? Né? Como é que... Porque você pensa assim, o leigo, a hipnose ela ocorre num processo que tem o pêndulo, que tem um processo de baixando a consciência. Você está dizendo que numa consulta a nível de vigília, o sujeito com vigília já está ocorrendo. Explica um pouco sobre isso. Porque o processo de indução ao transe é para preparar a pessoa para entrar num processo terapêutico. Então, a gente planejou uma terapia e faz um processo de indução para que a pessoa entre no estado de subconsciência, para que a gente consiga conversar com a mente emocional dele, que é a mente subconsciente. Certo. E o que acontece? Por exemplo, o pêndulo a gente não usa mais hoje. Não tem mais isso. Hoje não se usa mais o pêndulo. Pode usar? Pode, mas não se usa porque é desnecessário. A gente tem técnicas muito mais efetivas e muito mais confortáveis, porque você fica olhando e a pessoa às vezes pode, enfim, ser desconfortável para a pessoa também. É para cansar e confundir a mente lógica, a mente consciente. Você vai cansando, olhando tanto e mexendo tanto os olhos, que é um músculo que a gente não mexe muito até as extremidades, e vai cansando. Na hora que dá um momento onde você vê que a pessoa baixou os olhos ali, aquele momento a gente consegue entrar na subconsciência, é onde a gente dá o comando, que é um comando de vigília, que a gente faz, por exemplo, na indução instantânea, onde a gente fala uma única palavra direta, sugestão direta para a mente consciente nesse mínimo meio segundo que dá de acesso. Quando a pessoa cansa, quando ele faz isso aqui, a gente vai e dorme. E aí fala aquela única frase, aquele único comando curto, direto, e aí aquilo entra e a pessoa baixa a cabeça e dá o acesso. E aí dá o acesso. Se não fizer mais nada, naturalmente ela retorna à consciência. Certo.
Se você fizer o processo de aprofundamento a partir dali, pronto, a pessoa está em transe. Tá, mas o caso assim, ó, você estava falando assim, o médico, né? Ah, sim, o médico. Sim, como é que ele vai... Isso. Nós estávamos conversando um pouco antes e você estava falando assim, Aham. José, tem certos momentos em que a gente entra em hipnose e não tem nada a ver de estar na frente de um hipnoterapeuta. Isso, Como é exatamente. que é isso? Eu estava primeiro explicando do pêndulo, agora vou Isso. chegar nessa história da hipnose de vigília. O que Certo. é? A hipnose é um estado natural da mente. Uhum, A gente só induz a hipnose para fazer a terapia. certo. Ou para fazer, no caso dos hipnólogos de demonstração, de entretenimento, para fazer um show, eles vão lá e induzem ao transe para fazer o show. Sim. Agora, Tem essa história de comer cebola achando que é maçã? exato, você altera a percepção a partir das sugestões que você dá. É muito simples, é muito fácil de perceber. Por exemplo, as coisas que você já tem na sua mente, você pode acessar. Qualquer um agora, que você começar a imaginar um limão e começar a imaginar mastigando o limão, imaginar mesmo, vai salivar. Uhum. Agora me responde, como é que você dispara um processo que é fisiológico a partir da sua imaginação? É, interessante. Esse é o poder da mente subconsciente no corpo. Uhum. Por isso que a gente trata doenças, por isso que a gente trata alterações no fisiológico. Por Certo. quê? Porque tudo que é automático é da mente, que a gente chama da mente inconsciente, a mente mais profunda. Controla a respiração, controla batimentos cardíacos, controla fome, dor, sistema imunológico. Mas a mente subconsciente é capaz de influenciar tanto os comportamentos e ações, quanto o inconsciente. Sim. Agora, por que a gente consegue a hipnose de vigília? Porque você entra em hipnose com 3 aspectos: a criação, a imaginação e a emoção. Se você tiver um desses 3, você já está em estado natural de hipnose, como quando você está vendo um filme e você se emociona com a história do personagem principal. Uhum. E aí você começa a chorar. Mas vamos lá, vamos ser racionais? Como é que uma história que você sabe que foi filmada num estúdio, inventada por um diretor, Não tem nada de por um real? roteirista, você sabe que não é real, você sabe que aquele personagem está encenando, que não aconteceu aquilo ali, e ainda assim você chora. Sim. Por quê? Porque você acessou, através da imaginação, a sua mente subconsciente. E a mente subconsciente é quem processa os estímulos do corpo e associa a ela uma emoção e uma lógica que vai para a mente consciente. Sim. Então, dentro desse processo, o que ocorre? Ocorre que, mesmo conscientemente, você sabendo que é um filme, o subconsciente não sabe. E isso eu vi assim, ó, esses dias eu estava vendo um estudo que até, por exemplo, pessoas que jogam videogame, tá? A mente não tem muito como diferenciar se está numa situação real de guerra ou se está Isso. numa situação... As reações são as mesmas, só que a mente consciente sabe que é um jogo. Sim. Então não tem a culpa de matar, não tem Sim. nenhum dolo, não tem nenhum desses Sim. aspectos, por causa da consciência de que é um jogo, assim como tem a consciência de que é um filme. Eu Certo. choro, eu me emociono, eu me permito. Assim como na hipnose de palco, de entretenimento, a pessoa sabe, não, eu estou brincando aqui, tá tudo bem. Sim, eu quero brincar. Sim. Porque senão nada daquilo aconteceria. Se a pessoa não é um embate entre o hipnólogo e o sujeito que está sendo hipnotizado. Sim. Tipo, olha aqui, eu tenho certeza que você vai conseguir comer isso aqui e achar que é uma maçã. Não, ele está aceitando a brincadeira. Entendi. Ele quer que E seja maçã. e aquela história que existem pessoas mais sugestionáveis, menos sugestionáveis? Isso é real. Isso é real? Isso é real. E o que determina um sujeito ser mais sugestionável ou menos sugestionável? A habilidade que ele tem de acessar suas emoções e de ser criativo, ser imaginativo. Por exemplo, pessoas que têm profissões que lidam com emoções, pessoas que vivem mais emoções, artistas, o que mais? Músicos, publicitários, todas as criativos. pessoas que lidam com criatividade, com emoções, que conectam mais facilmente com o seu subconsciente, têm mais facilidade de entrar em transe. Certo. Pessoas que se drogam, pessoas que, enfim, fogem, saem do lógico, do real, elas têm mais capacidade
de entrar mais naturalmente, mais facilmente forma e mais lúdica. aceitar mais o acesso ao subconsciente. E existe algum sujeitos que digam assim, não, eu quero, até permito, mas não consigo ser hipnotizado? Não existe isso. O que existe é assim, ó, quando tem a dor, e aí é isso que explica o médico conseguir hipnotizar, ele está hipnotizando um paciente com dor automaticamente e naturalmente, sem saber. Por quê? Porque o paciente está fragilizado, ele já está em estado de hipnose. Ele já chega em estado de hipnose. Quando você briga com a sua esposa e grita com ela e fala aquelas verdades que você não diria se você estivesse tranquilo, você está em estado de hipnose. Você está acessando as emoções genuínas e, pum, extravasando. Aquilo é verdade. Certo. O que você fala quando está tranquilo e elabora, aquilo é a sua mente consciente criando algo com um objetivo que você traçou e é totalmente maquinado, totalmente lógico para chegar num objetivo. Agora, seria mais ou menos, fazendo um paralelo, seria a persona da mente, né? Porque a gente tem essa persona, essa máscara social, que a gente trabalha ela nas nossas relações e por dentro somos sujeitos um pouco diferentes de tudo isso. Então seria tipo uma persona da mente. Exatamente. E é a mente consciente mesmo trabalhando, às vezes para mentir, às vezes para manipular, às vezes para... Isso tudo é coisa da mente consciente. A mente subconsciente, ela só sente. Imagina e cria. Certo. Aí, quando eu falo que o paciente chega para o médico já em estado de hipnose, isso pode ser um problema. Se o médico tem aquele jeito do acolhimento, tem aquela coisa de que positiva para o paciente, independente da doença que ele tenha, independente da má notícia que ele tenha para dar, ele vai hipnotizar positivamente. Certo. Agora, aquele médico que recebe o paciente, ele está com um quadro grave, e ele olha com o seu jaleco, seu estetoscópio, bota as duas mãos em cima da mesa, olha dentro do olho do paciente e fala assim, olha, eu preciso ser sincero contigo, teu caso é grave. Sabe o que ele está fazendo? Ele está tornando o caso 10 vezes mais grave. Sim. Ele está hipnotizando aquele paciente que tinha todo o poder do seu subconsciente sobre o seu sistema imunológico para melhorar a situação dele. Ele está apavorando esse paciente e fazendo com que a situação fique ainda mais grave, porque ele está reforçando algo que já se manifestou fisicamente, agora psicologicamente. E o médico também, ele também é uma figura de autoridade. Sim. Né? E nós temos essa coisa, que nem na psicanálise a gente estuda o superego, essa coisa de vir sendo construído com essas autoridades, que primeiro são as parentais, né? Depois vão se expandir com os professores, com os médicos, às vezes com policial, né? Fica nessa juiz. Essas figuras assim. Então parece que o que essas figuras dizem. O Fabrício Carpinejar, que é meu amigo, tu conhece tudo, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim: olha, diagnóstico não é destino, né? Não é porque você recebeu um diagnóstico que aquilo ali é um destino, né? Muitas vezes não vai acontecer aquilo que um diagnóstico está propondo, né? Então, agora imagina, recebe um diagnóstico, aí uma figura de autoridade na tua frente, dizendo assim, olha, é isso? Nossa. Exatamente. Como é que você já está fragilizado? Como é que com a sua força emocional você vai tentar lutar com isso? Exatamente. É isso que é parte do conteúdo do livro que eu te passei. Justamente, eu quero entrar agora um pouco no livro. Você escreveu esse livro, quando é que você acabou de escrever ele? Foi em fevereiro, eu acho. Fevereiro? Ó, então aqui nós temos o livro Rubens Coelho, Câncer, né? Do que versa esse livro? O que trata esse livro? Então, o câncer é uma das doenças mais bem monitoradas pela medicina há décadas. Certo. A casuística é altíssima. Para você ter uma ideia, para 2022 estão previstos como evolução estatística dos novos casos de câncer, mais de 600 mil novos casos. 600 mil. E o que acontece com essa doença? Ela tem locais, tipos, estágios de evolução, taxas de sobrevida, taxas de recidiva, isso é, da doença ser curada e depois voltar, por tipo, por estágio. Sim. Tudo isso é triado e mapeado há décadas no mundo todo. Sim. E o que acontece? O médico, ele tem um arsenal de informação para entregar para o paciente sobre o que ele está vendo no exame.
Sim, tanto que eles falam, tá no estágio tal. Isso. Agora entrou no Está estágio em tal. metástase, tá? Estágio 4 em metástase. Enfim, em tal local. E ele tem. Bom, o que aconteceu com os últimos 40 anos que a gente monitora isso com pacientes que se descobrem o câncer no estágio 4 e não fez nenhum tipo de tratamento? Vai morrer em tantos... Tem lá taxa de sobrevida 4 meses. Taxa recuperação, sei lá, 20% consegue sobreviver e se livrar do câncer. Dos 20% que conseguem, 50% tem recidiva em até 2 anos. Eles têm todas as informações estatísticas. Certo. Só que a gente já tinha falado antes, e eu vou trazer isso de volta. Porque isso é muito importante, especialmente nessa doença. Até porque tu traz aqui, do diagnóstico e do medo. Isso, vê o início ali. Os mistérios escondidos por trás do diagnóstico e do medo. Por quê? Existe uma coisa chamada inconsciente coletivo, que o Carl Jung trabalha muito bem. Mesmo que você nunca tenha ouvido falar de alguma pessoa próxima com câncer, você nunca conviveu com ninguém com câncer, você não sabe como é essa doença. Certo. Eu posso propor esse exercício aí com a audiência. Imagine-se se descobrindo com câncer. A pessoa já tem toda uma carga de informação prévia baseada em nada. Geralmente vai para o Google, né? Não, antes disso. Eu estou falando antes do Google. Antes do Google? Antes do Google. A pessoa foi fazer um exame de rotina, bum, apareceu um troço, foi no médico, não sabia, e o médico falou, é câncer. Quando o médico fala isso, quando ele recebe o diagnóstico, ou quando aparece no exame, ela tem uma carga de informação prévia do que ela ouviu falar da doença. Até porque a palavra é aterrorizadora. Exatamente. A pessoa já tem uma carga gigantesca que já torna esse momento um momento traumático, crítico. E é importante isso estar colocando, porque dentro desse inconsciente coletivo que tu bem citas, o câncer, tempos atrás, e não muito tempo, ele era uma sentença. Sim, né? Mas muita coisa mudou. Sim. Então, tu pode estar trazendo uma carga de informações totalmente aleatórias e ultrapassadas. E ultrapassadas, sem fonte nenhuma sem de fonte nada, nenhuma. sem saber qual é o tipo, sem saber o estágio, sem saber nada. Sim. Mas não para por aí. É sobre isso que a gente trata no livro. Qual é o problema disso? O problema é que tem um momento crítico que é a consulta diagnóstico. Certo. Os médicos têm um protocolo de informação para passar para o paciente sobre tudo isso que a gente falou antes. Estimativas, enfim, e estatísticas e tudo mais. E ele, de certa forma, precisa falar isso para o paciente. Certo. Até para uma questão de responsabilidade e tal. Só que, ao falar isso, dependendo da forma como for dita, ele está hipnotizando negativamente esse paciente sem saber. Sem saber. Sem saber. Por quê? Porque ele já está em estado de hipnose. Ele já está com medo. Medo é sentimento. Sentimento é hipnose. Já abre uma porta. Ele está, talvez, com dor. Talvez com, enfim, N coisas que podem estar se manifestando de acordo com o tipo de câncer. Que está tirando ele do prumo. Isso está colocando ele em estado de hipnose. Ele está na frente de uma autoridade médica. Vai vendo o fator crítico baixar em cada coisa dessa que eu estou falando. O fator crítico dele é 0 quando ele está na frente do médico. E aí o médico fala assim... Bota as mãozinhas, né, como eu falei, o seu caso é grave. Sim. Terrível. Cara, você tá. O que o médico está fazendo ali sem saber? Ele está programando o destino do cara. Por que ele está programando o destino do cara? Porque ele é mau? Não, ele está ali tentando trazer seriedade, na melhor das intenções, tentando mostrar que o quadro, que ele precisa se preparar, que ele precisa se organizar, que ele precisa, enfim, saber o que fazer com o tempo dele. Porque é a vida dele, é o resto de vida que possivelmente ele tenha, que as estatísticas não são favoráveis para ele poder realmente ter um choque de realidade e viver. E essa é a lógica do médico. E a lógica de muita gente. Se eu começar a perguntar para as pessoas, não, eu prefiro que me fale. Sim. Né? Sim. Só que falar nesse estágio, no momento em que ele está descobrindo, no momento em que ele está fragilizado, na frente de uma autoridade, está programando. E aí o que acontece? Quanto mais ele fala estatística,
mas ele programa a estatística na mente do paciente. Com certeza. E a estatística se confirma. Até porque a estatística, quando a gente fala de exatas, de matemática, parece que são coisas assim... Parece não, são coisas inquebráveis, imutáveis, né? A matemática, né? Sim. 2 mais 2 é 4 aqui, onde você bem entender. Exatamente. Né? E quando você ouve a palavra estatística, né? Você diz assim, nossa... Isso é imutável. Imutável. Exatamente. Né? Isso não tem como ser quebrado. Isso aí... Né? E que nem você falou, está numa fragilidade, e se você disser assim, olha, 50% cura, 50% não, você já se coloca no 50% que não. Que Por quê? Porque não vai dar certo. Por conta do outro aspecto que eu trago no livro. Uhum. O câncer é uma doença multifatorial, a medicina já sabe disso. Sim. Isso é, tem fatores comportamentais, fatores genéticos, associados ou não, fatores ambientais. Uhum. O INCA, Instituto Nacional do Câncer, coloca tudo na mesma sacola. Ele fala assim, ou é genético ou é ambiental. Uhum. Tá? Só que tem uma separação muito crítica para se fazer aí. Vamos lá, genético, beleza. Antes se acreditava que tinha um fator genético muito contundente e hoje se sabe que é 10 a 20%. Certo. Isso é, 80% não é genético. Certo. Olha a quantidade. Uhum. Então, se não é genético, é o quê? O INCA, através de todas essas estatísticas, o INCA é o Instituto Nacional do Câncer, tá? Sim. Todas essas estatísticas, todos esses estudos de anos e anos, diversos profissionais, o que ele mostra, falando fatores ambientais? Tabagismo, sedentarismo, álcool, drogas, alimentação, irradiação, várias coisas que são ambientais. Mas nós, hipnoterapeutas, olhamos para isso e falamos assim, não é uma balança de 2 pratos só. Não. Tem mais de 2. Por quê? Até porque tem sujeitos que fazem a mesma coisa e não acontece. Não, eu vou chegar lá. Mas assim, essa balança não tem 2 pratos, tem 3. Por quê? Desculpa, mas tabagismo não é ambiente. A fumaça não vem do ambiente. A fumaça vem porque o cara fuma. Ele decide botar o cigarro na boca e fumar. Sim. Então isso não é ambiental, isso é comportamental. Mas o INCA diz, não, 80% é ambiental. Sedentarismo é uma decisão não se mexer. Sim, isso não é ambiental, isso é comportamental. Mas se você entrar no site do INCA, eu trago esse gráfico no livro, está lá 10 a 20%, 80 a 90% ambiental. Sim. Mas se a gente aprofundar nesse conceito, não é ambiental. Tem uma parte, sim, claro. Você foi numa usina nuclear, foi exposto a um isótopo radioativo. É diferente você morar no meio do interior do que morar em São Paulo. Exatamente. Ter fumaça, poluição. Isso, e não sei exatamente. O que, né? Aí associada a uma propensão genética e a coisa acontece. Tá, então beleza. Quer dizer que todo mundo que tem uma propensão genética, que mora em São Paulo, na grande cidade, vai ter câncer de pulmão, sei lá, vai ter câncer? Não. E por que uns têm e outros não têm, mesmo tendo a mesma propensão genética? Sim. A resposta que a hipnoterapia traz, aí eu vou trazer a minha experiência de consultório. Certo. É que existe um fator, que é o 4º prato da balança. Sim. Que ele está associado ao comportamental que não é citado, que é o fator emocional. Sim. O que é o fator emocional? Por que eu alego com tanta convicção de que esse fator existe e não é medido? Há décadas não existem estudos científicos associando o fator emocional ao desenvolvimento do câncer. Não existem artigos sobre isso. Não existe. Existem artigos científicos mostrando que a hipnoterapia é eficaz na dor, no tratamento, na redução da dor do paciente com câncer terminal. Com resultados incríveis, 60% de redução de dor, quando a morfina já não funciona. Entendi. Só com processos de hipnose profunda, auto-hipnose, sugestões para tirar dor, ou até mesmo o próprio estado de hipnose profunda, que anestesia o corpo. Certo. Então, esse é uma das aplicações da hipnose para o câncer. Mas existe outro ponto. É um ponto absolutamente incrível. Quando o paciente vai para a cadeira e a gente dá o comando da terapia para trazer o evento que foi a primeira vez que a emoção associada ao desenvolvimento daquele câncer apareceu na vida da pessoa. Sempre, em todos os casos que eu tratei, apareceu o evento. Evento específico que a pessoa verbaliza. Eu tinha X anos de idade, tal fulano, aconteceu isso. Aí depois a gente vai além, traz o próximo evento, evento subsequente. E a gente identifica uma trilha neural de eventos
emocionalmente traumáticos, Sim. relevantes, que a mente subconsciente, com uma pessoa em estado de hipnose, traz como causa do câncer. Sim. Ela Associa. responde e associa que é isso que fez ela ter o câncer, em estado de hipnose. Tu vê que incrível, né? Isto é, conscientemente, se você perguntar, meu médico disse que era genético. Subconscientemente, a gente coloca lá e a mente traz os eventos. Isso. Foi isso com X anos de idade. São gatilhos. Foi isso com que foram a parte do multifator Uhum. que é emocional. Sim. E aí a gente vai e faz a terapia para ressignificar e eliminar a causa emocional. Quando Sim. elimina a causa... então você cura o câncer. Não, Isso Calma. é importante a gente falar aqui. Calma. Sim. Primeiro, a gente não cura ninguém. Sim. Tá? Todo o processo terapêutico é um processo de autoconhecimento e autocura através da ressignificação que a própria pessoa faz. O que o hipnoterapeuta faz? Duas coisas. Coloca em estado de hipnose para que a mente subconsciente possa se manifestar. E que possa ressignificar. E segundo, a gente é um guia no processo. A pessoa é ativa no processo terapêutico. Sim, Ela é ela que ressignifica. Tanto que é ela que dá o... Ela que diz o que foi aqui, e Sim. aí a gente vem com a sugestão, vem com o que ela precisa fazer para mudar a percepção daquele evento em nível subconsciente, que difere da análise. Na parte, assim, digamos assim, do dia a dia prática, a gente, se parar para escutar um pouco as pessoas, que é o que eu acho que tem que ser feito mais, né? A gente escuta muito pouco os outros, a gente escuta nem a si mesmo e nem os outros, a gente vive numa correria, né? Mas quando tu escuta pessoas que têm ou que tiveram câncer, elas chegam nisso aí. Chega uma hora que tu vai conversando, daqui a pouco elas dizem assim, não, eu tive um estresse muito grande naquele problema, naquela coisa, aquilo ali me mexeu muito comigo, né? Conscientemente, é o que a gente chama de evento causador final. Quando fecha a trilha neural e a doença começa. Sim. Sempre tem a perda de um pai, de uma mãe, que é o gatilho final, quando fecha o ciclo do comportamento e manifesta a doença. Mas... em nível subconsciente, isso pode ter começado na gravidez. Ah, sim. Pode ser lá atrás. Lá atrás. E ela Sim. não tem a menor condição de ter consciência disso. Muito comumente, muito mais do que se imagina, os eventos estão durante a gravidez. Sim. Que a mãe passou e já começou a manifestar antes do bebê nascer. Sim. E aí a gente faz um processo terapêutico chamado Reborn, que a gente renasce essa criança. Ressignificando essa dor e renascendo com saúde plena mentalmente. Através do processo de ressignificação. Aí vai chegar onde está o ponto e depois vai fazer um processo de ressignificação. Isso. E o paciente... E isso funciona também em fobias, em... Uma infinidade de aplicações. A pessoa tem, por exemplo, tem receio de voar de avião. Isso. Aconteceu hoje. Hoje de manhã eu atendi um cliente. Ele não era de câncer. Por que tu chama de cliente e não de paciente? Porque o paciente é um paciente do médico, é um paciente da saúde. E o que a gente atende no consultório, eu nem chamo muito de cliente, eu falo que eu acolho uma vida. Ótimo. Eu ajudo a transformar uma vida. É excelente. Mas em termos quando a gente fala da gestão do consultório, ele é um cliente. Certo. Ele não é um paciente porque eu não sou o médico dele. Entendi. Eu sou um terapeuta e ele é o cliente da terapia. Entendi. Então, é a pessoa que está submetendo a terapia que está ali tratando as suas dores emocionais. Que nesses casos do câncer, eles desenvolveram câncer por conta também disso. Sim. Não ignorando os demais fatores da balança ali, né? Os ambientais, os genéticos e tudo mais. Mas, por exemplo, no caso de hoje, eu atendi uma pessoa que ao longo do tempo ela desenvolveu fobia de avião. Certo. Não uma fobia de não conseguir entrar no avião, de não conseguir sentar. Ele voa, mas desconfortável, achando que o avião vai cair, achando que vai... Mas qual que era a questão dessa pessoa? A questão era a seguinte, ele tinha uma história muito grande, muito forte, muito intensa, de merecimento. E aí, dentro desse processo de não merecimento, por questão de relação paterna, o que aconteceu com essa pessoa? Ela se dessensibilizou para a vida. Ela achava que tão pouco merecia estar ali, que com todo o sucesso que ela conseguiu na vida, ela não sentia sabor em nada. E num determinado momento, o que ela começou a perceber?
Porque qual o link que a mente emocional, olha como é incrível, como não é lógico, é totalmente passional. A mente emocional dele chegou à seguinte conclusão: e se eu morro agora? Se acontece um acidente aéreo, que pode acontecer, enfim, eu vou ter vivido uma vida que eu não senti nada. E aí começou a ter medo de ter desperdiçado toda a vida. Então, como forma de ampliar seu tempo, não arriscar o seu tempo futuro. Cria o medo. Cria o medo. Cria o medo. Porque eu preciso começar a viver, eu preciso começar a sentir. Sim. Essa já era a dor manifesta. Sim. Mas o ar de avião é perigoso e se cai, eu não vou ter oportunidade nem de sentir o sabor da vida. Sim. Agora, como é que eu sei disso? Porque a pessoa, no estado de subconsciência, de transe, ela manifesta a dor dela. Porque a gente está falando com as emoções. Sim. E aí ela verbaliza isso. A gente conversa como a gente está conversando aqui, só que não tão atento como a gente está. É um estado meio... tipo, a pessoa fala, às vezes chora, grita, às vezes bate. Todas as emoções estão ali. Se tem ódio, vai ter ódio. Nos Estados Unidos, que a gente tem a Omni Internacional, né? Então a gente tem muito caso americano que a gente estuda. Quando o cliente que está ali, o sujeito que está ali, vivendo a dor dele foi, por exemplo, ter vivido uma guerra, ver amigos explodindo do lado dele, esse cara está numa tensão incrível, não tem relaxamento, não tem dormir, não tem nada, o cara está gritando, o cara está, ele morreu, vai explodir, tipo, ele está revivendo aquilo na mente emocional dele. Tanto que, às vezes, o próprio sonho vai se repetir. Isso aí. Só fica se repetindo. E aí, o que é isso? É a mente emocional regurgitando essa informação porque está incomodando. Sim, porque está demais. Está demais. Então, sonhos recorrentes têm a ver com programações que precisam ser tratadas. Certo. Independente do quão trágico ou do quão desconfortável seja o sonho. Se está vindo toda hora, tem algo ali de autoconhecimento. Porque o próprio sonho, nessa descarga emocional, nessa faxina, se ele não está conseguindo limpar, né? Fica naquela recorrência, precisa ser falado, né? Algo precisa ser feito, né? Então, a questão toda é que nem você falou assim, é o quarto prato da balança, né? Você traz as emoções. Emoções é algo personalíssimo, né? Quando alguém diz para o outro, olha, eu estou sentindo isso, tu pode ter uma ideia, mas tu não tem como saber o que está lá dentro do sujeito, né? Porque cada um sente, né? Assim, tem o seu universo de emoções. Mas assim, por ser isso muito personalíssimo, subjetivo, né? Quando às vezes você está com uma dor, alguém diz assim, não, fica tranquilo que isso vai passar. Vai passar para quem? Sim. Né? Pode passar para você que não está nem aí, não tem um processo empático e vai depois para casa. Mas e para o sujeito fazer isso passar? Né? Qual é a terapia? Quais são as coisas que ele tem que acessar para realmente ter? Então fica algo do tipo, nesse mundo científico, positivista, fica do tipo assim, bom, para aí, estatística está ali, né? O resultado está ali, exame está aqui. Emoções, né? Emoções não tá ali. Emoções não, mas como não tá ali? Ontem eu estava no jogo de futebol, tinha um monte de gente gritando lá. E é incrível como as pessoas num campo de futebol, nas arquibancadas, elas se manifestam emoções diferentes. Um está xingando, o outro está agradecendo, o outro está berrando, o outro está quieto. Então, assim, quem vai ao campo, quem vai ao estádio, tem ali uma prova, digamos assim, substancial do que são as emoções nas pessoas, né? Que fazem, às vezes, agir de um jeito, agir de outro, né? Elas estão sempre permeando a nossa existência, né? O trânsito. As pessoas se transtornam no trânsito. Se transtornam. E também nas redes sociais. Sim. Porque nas redes sociais, o que eu vejo hoje em dia com esse radicalismo político e outras coisas, pessoas querendo brigar, né? Não, expõe toda uma insatisfação naquilo ali. Mas, assim, voltando para o assunto mais da hipnose, isso também deve ter um bom efeito na questão esportiva. Né? Eu estava há pouco vendo um torneio que eu gosto muito, é Roland Garros, um torneio de tênis. E a gente, no mundo do tênis, a gente diz assim, olha, os primeiros 10, 20 do mundo, eles têm jogos muito parecidos. Parecidos não assim da forma que executam, mas de qualidade e talento para ser um. Mas o que vai modificar é o emocional. Tem um sujeito lá que parece que ele foi programado para vencer, parece que na dificuldade ele cresce mais, e tem outro que na primeira dificuldade ele se apequena, ele se encolhe, né? Isso também seria um trabalho
a ser feito, né? Exatamente. A gente tem todo um trabalho de hipnoterapia para o esporte, chama-se Hipnoesportes, é uma especialização da Omni, que a gente trabalha com esportistas de alto desempenho, só para preparar para lidar com essas situações, com hipnose. Então, a gente elimina medos, traumas, limitações, situações de merecimento e programa a mente para vitória. Visualiza a vitória antes, faz todo o processo de projeção da vitória, cria o caminho mental antes dele acontecer na realidade. E aí fica fácil repetir para a mente. Isso é muito importante, isso que você está falando, criar o caminho mental, né? A minha primeira formação, a base era educação física, e eu me lembro que naquela época os treinadores diziam assim, olha, você tem que imaginar o gesto antes de executar. Isso aí. Você imagina o gesto, faz todo o gesto na cabeça, faz todo o pensamento, depois vai e executa. Você vai ver que vai sair muito em acordo com o que você imaginou. Agora, se você não fizer isso, é outro resultado. Ele não sabia nada de hipnose, mas a gente já falou que imaginação é hipnose. A imaginação, né? Você falou imaginação, criatividade... E sentimento, emoção. Criatividade, sentimento e emoção. Esses três no coisa. Não, criatividade, imaginação e emoção. Criatividade e emoção. E me diz uma coisa. Quando você faz lá a sua primeira entrevista, né, com o cliente... Tá, análise lá, de caso. uma análise de caso. Aí você tem a primeira sessão. Você tem como dimensionar para esse sujeito, olha, nós teremos que fazer tantas, nós teremos que fazer... Você vai ter que ficar 6 meses comigo, você vai ter... É muito rápido. O processo da Omni foi aprimorado desde 1979, vem sendo aprimorado. Certo. A história da hipnose se confunde com a história da Omni. Tá? O cara que inventou a indução que todas as escolas de hipnose usam, que é a indução de Dave Elman, Dave Elman foi o professor do Gerald Kein. Eu cito os dois no livro também. Certo. Não é o que escreveu o prefácio? É o Michael Arruda, ele é aluno do Gerald Kein. Ah, tá. Então, o Gerald Kein fundou a Omni em 1979. Certo. E o Michael Arruda fundou a Omni Brasil, que foi aluno do Gerald. Só que o Jerry foi aluno... A matriz é São Paulo? Onde é que é a matriz? É São Paulo. São Paulo. O Jerry foi aluno do Dave Elman, que inventou a indução de Dave Elman, que é a indução que todo mundo usa. Certo. E não importa a escola. Certo. Então, o aluno mais proficiente, mais do cara que inventou, que conseguiu... o Dave Elman ele ensinou mais de 10 mil médicos a trabalhar com hipnose, fazer cirurgia sem anestesia, fazer uma série de procedimentos médicos com hipnose e instruiu mais de 10 mil médicos ao longo da vida dele. Certo. Esse cara realmente, se ele tivesse... antes do Freud, o Freud não tinha ido para a área da sexualidade. Ele tinha se aprofundado na hipnose e tinha consolidado toda uma área de hipnose, porque o que o Dave Elman descobriu e a forma como ele lidou com as questões da indução do transe, provando que é um processo natural da mente, mostrando, fazendo testes, diversos testes, até chegar nos tratamentos médicos, ele zerou essas dúvidas que hoje ainda pairam. Por quê? Porque ele testou tudo. Entendi. E aí, o Jerry pegou esse conhecimento consolidado e fundou a Omni dentro de um processo com o ISO 9001. Certo. E esse processo só vem melhorando ao longo do tempo. O que é melhorar? Não é complexificar, é simplificar. E aí, simplificando, a gente chegou, por exemplo, num processo chamado Hipnoflash, que a gente tira uma fobia ou uma dor em 45 segundos. Nossa, mãe. Indução instantânea. A indução, vários tipos de indução ao transe em estado de vigília. A própria hipnose de vigília. Tudo isso a gente vai melhorando o processo e fazendo com que a coisa fique rápida, efetiva e com resultado. Certo. Resultado notável. Sim. Essa pessoa que eu atendi hoje de manhã, ela também, uma das coisas que ela tinha, era uma trava no processo de falar inglês. Eu até fiz um post hoje no meu Instagram sobre isso. E ele entendia tudo, tinha o curso, mas ele tinha um evento traumático que impedia ele de falar. Em menos de 1 minuto, com apenas um estímulo dentro da terapia, o resto da terapia foi todo em inglês. Nossa. Com ele falando. Tranquilo. Só que esse cara é um empresário que já teve 19 lojas. Nossa. Em franquias de shopping. Sim.
viaja o mundo todo, entende tudo, fala com uma série de pessoas e precisa falar inglês. Sim, tem uma necessidade. E não falava uma palavra. Certo. E ele começou a falar em transe durante a terapia. Pô, Cara, desbloqueou. tirou ali o a entrave. emoção que travou, acabou o problema. Coisa vai. Então, o que eu te digo quando você fala em tempo? Eu tenho análise de caso, e na análise de caso eu esclareço todas as dúvidas sobre hipnose, planejo a terapia, contextualizo o problema e digo: tua responsabilidade de ir lá é mudar e ter a vida que você quer ter. E a gente planeja qual é a vida que ele quer ter, os comportamentos que ele quer ter, Certo. tudo o que ele quer ter para mudar aquilo que está incomodando. Uhum. É uma sessão. Uma sessão. 3 horas em estado de hipnose profunda. E tudo que foi tratado ali não volta, porque é programação. Diferente da força de vontade, que é algo consciente, o que é? Sabe aquele ditado? Ah, para você ter as coisas na vida, você tem que ter força de vontade. Isso aí é a maior falácia que pode acontecer. Sim. Por quê? Porque quem tem força de vontade está indo contra as programações mentais. Sim, foi o tema que eu abordei aqui com uma psicanalista queridona, amiga minha, Laís, que querer não é poder. Não. Essa história assim de que não, eu tenho força de vontade, eu quero. Uhum. E justamente a gente bateu nessa tecla, que o que movimenta são coisas que estão lá guardadas e que se não forem acessadas e tiradas, ou revistas, ou remodeladas... A gente fala que a mente consciente tem 5% do poder mental. 95% é a mente subconsciente. Uhum. Por quê? Porque 5% do poder da mente está exatamente na sua força de vontade de fazer o que você quer. Uhum. Só que 95% do poder está em nível subconsciente por programação que vem das emoções. Sim. Que foram moldadas até os 7 anos de idade. Olha Sim. que cruel. Você Sim. não tinha maturidade, não tinha entendimento de mundo, não tinha nada. Você ficou à mercê e encarou do jeito que as suas emoções mandaram. Totalmente aleatório, montanha-russa. Se hoje em dia a gente adulto, né, às vezes ouve, escuta alguma coisa negativa, vai para casa, com todo esse nosso aparato já de defesa, não tem condições de lidar com aquilo? Imagina uma criança. Imagina uma criança. Imagina né? um bebê na barriga recebendo da mãe. Totalmente vulnerável. Exatamente. Né? E imagina pais que dizem, você não é capaz, você não pode, você não vai conseguir, você não nasceu para isso, tá ligado? Aí o cara ia surfar, você é vagabundo. Pô, meu pai, a minha referência, a pessoa que mais veio para me amar e me inspirar, me chama de vagabundo. O que eu vou ser? Sim. Adivinha? Sim. Vai ser vagabundo, fracassado. Sim. Não vai ser outra coisa, está programado para isso. Porque pelo próprio pai. É aquilo ali. É. Né? E aí, quando a gente fala força de vontade é fazer o que você não está programado para fazer. Uhum. Então, você tem 5% para lutar contra 95%, que é a força de programação mental. Você pode... Por isso que tem as dietas sanfona, né? Vai, faço. Ah, hoje eu mereço. Aí vai lá e desfaz tudo. O que é isso? Ah, hoje eu vou na academia. Você que é professor de educação física, né? Sim. Eu vou na academia. Fui. Ah, hoje está chovendo, está frio. Hoje eu mereço. Não, afinal, já fui a semana toda. Por quê? Porque a programação é não ir. A programação é ser sedentário. Sim. Agora, a gente faz o processo de hipnoterapia e descobre por que é essa programação e muda se a pessoa quiser mudar. Qual é a grande chave da mente consciente? Exatamente o querer. Sim. Porque, lembra que a gente falou no início? O querer é a chave para baixar o fator crítico. Sim. Eu autorizo ser hipnotizado e trocar as programações. Sim. Para isto daqui. Se você não quiser, não acontece nada. Então, qual que é o pior cliente, pior vida para resgatar? Aquele que perdeu a vontade. Sim, a vontade. Aquele que perdeu a vontade é o mais difícil de resgatar. Eu preciso pegar o cara pelo pescoço e mostrar para ele o valor da vida, antes de começar a falar do problema dele. E também porque sem querer nada também acontece. Mostrar para ele que ele tem que se responsabilizar. Exatamente. Né? Ele tem que se responsabilizar. Apesar de ter muita coisa que atua lá atrás, que está tudo, que nem o Freud ele é recalcado, são coisas que ele tem que, olha, se tu fizer isso, vai ser isso. Exatamente. Tá, então, tu tem que trazer. Rubens, está chegando aqui o final do nosso programa, nosso tempo está se esgotando, né? Ótimo esse papo, espero que o pessoal tenha gostado. Vamos falar um pouco do livro, então. Tu estás fazendo o lançamento desse livro. Como é que o pessoal pode ter esse livro hoje? Isso, então. Hoje, até a data de hoje, ele estava em pré-venda, ainda está lá, quem entrar no site agora. Qual site? O site é proinnovation.com.br/câncer.
proinnovation.com.br/câncer. Proinnovation tem 2 N's, nos 2 primeiros N's, INNOVation, normal, Tá. .com.br/câncer. Se entrar lá, hoje vai estar lá, pré-venda, previsão de lançamento dia 25. Certo. E por coincidência do universo, a gente marcou a nossa conversa para o dia 25, eu nem precisei mexer. Não precisou nem mexer. Aquelas coisas que a gente não explica. Exatamente. Os arquétipos. Isso eu programei na minha mente e minha mente deu um jeito de executar, se conectando com a sua. Exato. E a partir disso, a partir de agora, depois a gente já vai disparar o processo ali para se transformar na venda efetiva do livro. Isso é, quem comprar a partir de hoje já vai receber no primeiro dia útil para ser enviado. E vai poder entender um pouco mais a fundo, porque independente da questão do câncer, que é o objeto mais profundo do nosso trabalho, esse livro explica tudo sobre hipnoterapia, explica tudo sobre a hipnose, retira todos os mitos, fala da forma como a mente funciona. Ótimo. Fala das regras, as 7 regras da mente. Então, tudo que a pessoa precisa saber para expandir a sua consciência e entender o subconsciente para poder tomar as rédeas e o controle da própria vida e, ao invés de ficar refém das programações, passar a ser senhor das programações a partir do querer, está tudo no livro. Bom, a gente tem assim, eu sempre tenho o costume aqui de fazer uma pergunta final, certo? Tá? E eu chamo a pergunta patifaria, tá? Que é uma pergunta assim mais para abalar um pouco o convidado, mas a minha pergunta é bem clara. Tu já foste hipnotizado? Claro, essa pergunta é assim, ó, se você for consultar um hipnoterapeuta, ele disser que não passou pelo processo, corre dele. Porque depois que você descobre o poder que você passa a ter quando você tem esse conhecimento, você não usar em você mesmo, enfim, porque você está usando no outro, né? Então, assim, hipnoterapeutas têm o hábito, primeiro, de fazer auto-hipnose. A gente, dentro do processo, a gente instala gatilhos para se auto-hipnotizar sempre que quiser. Por exemplo, eu tenho um gatilho que, se eu precisar, eu entro em auto-hipnose instantaneamente, basta acionar o gatilho. A gente grava, eu, por exemplo, tenho o hábito de gravar autoterapia. Aconteceu uma coisa, eu vi que a emoção ficou meio atravessada, eu falei, cara, tem coisa aí. Aí eu vou lá, gravo um áudio, faço uma conversa comigo mesmo, já deixando os espaços para que minha mente possa se manifestar e passo pela terapia por mim mesmo. A gente troca terapias com colegas da Omni entre si, para que a gente possa estar sempre na melhor programação possível. Porque os desafios da vida vão mudando, né? Isso justamente quer dizer, essa melhor programação, novos desafios, e pode ser de novo, então, voltar. Não é que volte. Não, por exemplo, você foi lá, foi hipnotizado, tirou as fobias, deu um upgrade na sua vida, melhorou. Passaram-se 5 anos. Isso. Vale a pena de novo ir lá consultar? Não, vale, lógico. Por quê? Porque os desafios da vida mudam. E aí, programações que estavam ocultas, porque não se falava nisso, passam a se falar. Por exemplo, esse cara do inglês. Ele não precisava de inglês até ele ter franquias e começar a viajar ao mundo. Aí ele precisou. Quando ele precisou, ele foi para terapia e coisa. Daqui a pouco ele tem uma outra coisa, sei lá, relacionada a vulcão. Ele nunca viu um vulcão, mas lá ele viu o desenho animado, ficou em pânico com o vulcão, mas ele nunca viu o vulcão. E aí daqui a pouco ele vai para morar num lugar que é perto de um vulcão, sei lá na Itália, Vesúvio. Sim. E aí ele não consegue ficar dentro de casa, fica em pânico, ele precisa de terapia de novo. Entendi. Porque não funcionou? Não, aquele fez funcionou, mas agora tem outras questões. Tem outro desafio. E quem quiser consultar contigo, te acessar? Aí é mais fácil ainda, porque esse site que eu passei é da editora. Sim. O meu site é rubenscoelho.com.br. Tá, rubenscoelho.com.br. rubenscoelho.com.br. Você entra no site raiz ali, aonde você tem toda a informação sobre hipnoterapia, as redes sociais, tem uma série de vídeos, depoimentos de clientes que passaram, vídeos de clientes que passaram pela hipnoterapia, a transformação que eles tiveram, todos são assim de chorar. Sim. Porque é um negócio que muda a vida assim. Impacta. Assim, uma tarde muda a vida. Excelente. Aí quando aparece alguma coisa que estava lá em segundo plano, aí pode ser que precise de uma segunda sessão, mas em 95% dos casos é uma sessão depois dessa análise de caso. Excelente receber aqui, foi um prazer, né? Eu sou teu amigo pessoal, né? A gente tem uma amizade aí, só por isso eu já
Já sei o tipo de sujeito que está sentado aqui, o caráter, abalizo completamente o teu conhecimento e a tua boa intenção, o teu bem-querer com os demais, né? Porque existem profissionais, e muitos profissionais detêm a técnica, mas existem profissionais que detêm a técnica e detêm também ser um bom sujeito. Né? E isso tu tens enquanto pessoa, é a minha ótica sobre você. Só tenho a agradecer o carinho, a história que a gente tem juntos aí, né, nas esquinas da vida. E queria também lembrar que eu trouxe aí para o pessoal que é inscrito no canal. Tem um livro aqui, isso é importante que ele está dizendo, tá? Ele deixou o meu aqui com uma dedicação aqui, gostei muito, tá? E tem um aqui, pessoal, assim, ó, tem um aqui, né? Vamos colocar depois isso, eu vou fazer uma chamada no meu Insta, tá? No meu canal lá, e vou botar para sorteio lá, alguém que tenha assistido isso. A gente vai dar um jeito e vamos o que o pessoal, passar adiante. Aquele que se sentiu tocado, que teve, enfim, se conectou com essas ideias, com essas coisas que a gente discutiu aqui, ou que tem um caso de câncer ou em si mesmo ou na família, que possa aí estar entrando em contato. Informação é sempre bom levar adiante, né? Informação que faz bem às pessoas, informação que auxilia na vida, ajuda os outros é mais ainda, né? Exatamente. Eu costumo dizer, para finalizar, a minha última fala é a seguinte: você não precisa ter um câncer para se libertar. Sim. Você pode se libertar antes. E o pessoal que tem câncer descobre isso ao longo do processo da doença. Certo. E eles são fonte de inspiração para quem não tem câncer. Fazer o que eles fazem quando eles se libertam. Excelente. Não espera ter um câncer. Começa a viver agora. Tá ótimo, então. Obrigado, um abração. Um abraço.